Eu gostaria de convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão hoje. O texto está no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3. Vamos dar continuidade às nossas reflexões acerca da epístola de Paulo, endereçada aos cristãos colossenses. Colossenses capítulo 3, leremos a partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, Pai eterno, nós estamos felizes e gratos pelo privilégio que temos de comparecermos a esse local, de nos encontrarmos com outros irmãos, santos, remidos, eleitos no Senhor, e nessa comunhão tão fraterna, tão agradável, temos a bênção de te bendizer, temos a bênção de te adorar, temos a alegria de reconhecermos as tuas virtudes, a excelsitude do Senhor, temos o privilégio, ó Deus, de reconhecermos o teu amor, porque a despeito de pecadores, o Senhor vem ao nosso encontro para nos abraçar com essa graça que sara, conforme cantamos minutos atrás. Nós cremos nisso e rogamos-te, ó Deus, que por meio de tua palavra, que o Senhor faça descer a nós dessa graça que sara e que restaura. Ó Pai, habilita-nos e nos capacita nessa manhã, a fim de compreendermos a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a epístola de Paulo endereçada aos Colossenses adota a típica estrutura paulina com a sua bipartição em uma parte doutrinária, que consiste nos 2 primeiros capítulos, e uma parte prática, que consiste nos capítulos 3 e 4. O nosso texto pertence a essa seção prática, ou também parenética, dessa epístola. No capítulo 3, logo no início, o apóstolo Paulo relembrou os crentes de que eles estão unidos, eles estão conectados a Jesus por meio de sua morte vicária e por meio de sua ressurreição espetacular e fantástica. Por conta dessa verdadeira conexão e união com o Jesus Cristo morto, ressurreto e assunto aos céus, o cristão deve se concentrar no céu. Eu gosto muito daquele hino que diz que nós somos aqui forasteiros. Sou forasteiro aqui em pátria, em terra estranha estou, porque o crente não pertence ao mundo caído e comprometido cada vez mais com o pecado. Nossa pátria é a celestial. É por isso que o apóstolo Paulo recomenda aos crentes: busquem e pensem nas coisas que são lá do alto. Esse é o conteúdo da instrução inicial do capítulo 3.
Além de buscar e pensar nas coisas do alto, o cristão deve também desapropriar e desapoderar o pecado remanescente em seu coração. Apesar de convertidos a Jesus Cristo, vocês e eu bem sabemos que ainda existe muito pecado em nós. Compete-nos, com o auxílio do Senhor, desapropriarmos e desapoderarmos esse pecado que resta em nós. O apóstolo Paulo recomenda no verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Uma vez que o cristão tem o pleno entendimento de que seu foco precisa estar nas coisas do alto, nas coisas de cima, ele deve prosseguir nas implicações práticas da sua união com Jesus Cristo. O cristão deve mudar. Simplesmente se conscientizar da necessidade de mudanças e não mudar, não glorifica a Deus. Tampouco cumpre o seu propósito para nós aqui. Simplesmente se conscientizar da necessidade de ajustes, da necessidade de mudanças, da necessidade de um recomeço, e não fazer isso, não cumpre o propósito, o querer, o projeto de Deus para nós e para a sua igreja. Para descrever esse processo de descontinuidade do mal e da prática do bem, o apóstolo Paulo habilmente, sabiamente, emprega aqui uma metáfora muito fácil de ser assimilada e compreendida por nós. O apóstolo Paulo diz, em termos bem simples, o seguinte: tire a roupa do velho homem e coloque a roupa do convertido. Minutos atrás, todos nós trocamos de roupa, né? A gente tirou o pijama e a gente colocou a roupa de vir na igreja. O apóstolo Paulo está ensinando isso para nós. O crente é o indivíduo, é o camarada que tirou a roupa do velho homem e se vestiu com a roupa do convertido. Um dos modos mais comuns nos escritos de Paulo, um dos modos de exortação mais comuns nos escritos paulinos, são os chamados lembretes de conversão. Nós encontramos nos escritos de Paulo diversas vezes esses lembretes de conversão que descrevem as características da vida convertida. Esses lembretes de conversão se assemelham àquele post-it que a gente coloca na tela do computador na empresa, lembrando de uma atividade que temos que realizar. Esses lembretes de conversão se assemelham àquele aviso que a gente colocou na geladeira para nos lembrar que nós precisamos comprar ovos. Ou esses lembretes de conversão se assemelham àquelas notas eletrônicas que a gente cria no smartphone da gente para nos lembrar de reuniões e outras atividades. Aqui nós encontramos diversos lembretes de conversão do apóstolo Paulo, a fim de que os crentes cada vez mais se conscientizem a respeito da vontade de Deus para eles e se ajustem a essas demandas e a esse querer. Nós vamos percorrer esse texto todo e vamos extrair as lições que devemos assimilar. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala acerca da necessidade de misericórdia. Verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. A palavra grega traduzida por misericórdia aqui comunica a ideia de compaixão. Compaixão é uma resposta emocional de empatia piedosa e íntima diante do sofrimento de alguém. E a compaixão sempre tem o desejo de aliviar o sofrimento de outrem. Ontem, nosso país assistiu com bastante tristeza e surpresa aquele episódio que envolveu o acidente em Capitólio. Que coisa mais triste. Viagem de início de ano, famílias ali,
crianças, adolescentes, adultos, pessoas que se planejaram e que sonharam em conhecer aquele local que deve ser lindo. No entanto, uma tragédia aconteceu. E enquanto o crente assiste aquilo na televisão, o crente ora, o crente intercede pelas famílias enlutadas que receberam a notícia do falecimento de alguém tão querido. Possivelmente famílias inteiras faleceram ali. O crente recebe a notícia, lamenta e ele implora pela graça do Senhor sobre a equipe médica, sobre todos os que estão envolvidos com essa situação. O coração do crente deve conhecer a compaixão. Nós não podemos nos acostumarmos com o sofrimento alheio. Eu fico incomodado comigo mesmo, porque às vezes eu me emociono, me comovo com filmes de animação da Pixar, da Disney, mas a gente se acostuma com pessoas nas esquinas, nas ruas. A gente se acostuma com a tragédia real e a gente se emociona e comove com histórias que envolvem fantasias e que envolvem animações. Meus irmãos, a misericórdia associada à compaixão é um passo além da justiça. A misericórdia dá mais do que a justiça requer. Enquanto a justiça concede o que o direito requer e positivou, a misericórdia oferece o que o amor exige. Conta-se que um jovem foi condenado à morte por Napoleão Bonaparte por conta de um delito muito grave que ele cometeu. No dia da sua execução, a sua mãe foi interceder por sua vida e dirigiu ao ditador: Napoleão, por favor, não mate meu filho, tenha misericórdia. Napoleão Bonaparte respondeu: seu filho não merece misericórdia. E aquela mãe em lágrimas respondeu: se ele merecesse, não seria misericórdia. A gente não merece misericórdia, mas recebemos isso da parte do Senhor. É por isso que pessoas que não merecem misericórdia, do nosso ponto de vista, devem sim ser alcançadas por misericórdia. E aí a gente avança. No verso 12, Paulo diz que também devemos nos revestir de bondade. Bondade significa fazer o bem e mostrar misericórdia, mesmo para pessoas que aparentemente não mereçam o bem. Mesmo para pessoas que, do nosso ponto de vista, mereçam o mal. Bondade é termo frequentemente usado nas Escrituras para fazer referência à ação salvadora do Senhor. Bondade não depende do caráter do outro. Bondade depende do nosso caráter. Bondade não tem relação, não tem conexão com o que a pessoa merece. A bondade tem conexão com o fato de que Deus merece que eu obedeça a sua palavra, que exige de mim e de nós o exercício da bondade e da misericórdia. Paulo prossegue: vistam-se de humildade. Também encontramos isso no verso 12. A humildade, gente, era desprezada no mundo antigo. E eu penso que o mundo contemporâneo também não gosta muito de humildade, porque nós gostamos hoje de gente que faz e acontece. Gente com experiência, gente com expertise, gente com habilidade, gente com currículo, gente com competência. O LinkedIn procura essas coisas, não é mesmo? A humildade, prezados irmãos, é a arte da contenção e da privação da soberba e de seus irmãos gêmeos e de seus semelhantes, o orgulho, a vaidade, a jactância, a estima exagerada. Por sua natureza, a humildade precisa, primeiramente, se alojar no íntimo, para só depois se manifestar. Essa é a característica da humildade verdadeira. Ela precisa, primeiro,
estar presente no nosso coração para só depois se exteriorizar. Meus irmãos, humildade não é negação pura e simples de dons, de habilidades e de virtudes. Humildade também não é a renúncia da inteligência, da sabedoria e da experiência. Humildade é dependência do Senhor. Humildade é a necessidade de dependência contínua do Senhor para se ter uma vida de vitória. Humildade é, portanto, atividade comandada, dirigida sempre pelo Senhor dos Exércitos. A dificuldade da humildade está no fato de que ela precisa ser autêntica. Não existe humildade inautêntica, não existe falsa humildade. O que existe no indivíduo que não é humilde e tenta se mostrar humilde é falsidade, é dissimulação, é fingimento. E podemos fingir humildade diante dos homens, mas nunca podemos fingir humildade diante do Senhor, porque Ele, diferentemente dos homens que só veem o exterior, o Senhor vê o nosso coração. Prezados irmãos, eu gostaria de recorrer a uma fala de Michael Ramsey. Ele foi arcebispo, líder da igreja anglicana de 1961 a 1974. E, certa vez, ele se dirigiu a um grupo que seria ordenado dentro da igreja episcopal. E ele disse o seguinte: esteja pronto para aceitar humilhações. Elas podem doer terrivelmente. Ser humilhado dói, não é? É altamente desagradável. Ninguém gosta de ser humilhado. É uma das piores sensações que a gente pode experimentar. Elas podem doer terrivelmente, mas te ajudam a ser humilde. Todas as humilhações podem ser oportunidades para estar um pouco mais próximo do nosso crucificado e humilde Salvador. Prosseguindo, ainda no verso 12, Paulo fala acerca da necessidade de mansidão. Gente, mansidão não é fraqueza. Mansidão não é inércia. Mansidão não é covardia. Mansidão não é medo. Mansidão não é temor. Mansidão não é timidez. Mansidão é força sob controle. Mansidão é força sob controle. Mansidão significa ser forte e ter condições de administrar a sua própria força que procede do próprio Deus. Mansidão é a disposição de sofrer injúria em vez de praticá-la. Essa é a principal característica da mansidão, e é por isso que a Bíblia oferece para nós o exemplo de Moisés como homem manso. Moisés foi chamado de manso não porque não tinha atividade, não porque era covarde, mas porque a sua força estava sob controle, e ele estava disposto a sofrer a injúria em vez de praticá-la. Meus irmãos, a pessoa mansa é aquela que encontra refúgio no Senhor e lhe entrega inteiramente o seu caminho. A pessoa que é mansa tem prazer em promover a paz. Infelizmente, existem pessoas que têm prazer no contrário, em promover discussões, em disseminar fofocas, a fim de estabelecer a contenda, a fim de alimentar a inimizade, a fim de fomentar o ódio e a separação. O manso, o crente, não é assim. O crente é manso. Na linguagem de Gregório Magno, o manso é um artesão da paz. Eu fico muito impressionado com a atividade artesanal de pessoas que fazem coisas acontecer com habilidade, com as próprias mãos.
E Gregório Magno, um destacado cristão dos primeiros séculos da igreja, referiu-se aos mansos denominando-os de artesãos da paz. Gente que constrói a paz. Você tem sido um artesão da paz? Aqui? Lá em casa? Lá na rua? Lá no condomínio? Lá no grupo do WhatsApp? O crente deve ser um artesão da paz, deve ser manso. Lembrando e reforçando que mansidão não é sinônimo de fraqueza, é o contrário, é força sob controle. Revistam-se de mansidão. Prosseguindo, Paulo diz, além de mansidão, precisamos de longanimidade. Vários termos do Novo Testamento grego podem ser traduzidos por paciência, mas a palavra que ocorre aqui, não obstante poder sim ser traduzida como paciência, essa palavrinha comunica a ideia de paciência com pessoas. Por isso que ela é traduzida geralmente por longanimidade. Essa palavra se relaciona com paciência nos relacionamentos. Paciência com os relacionamentos. Você não pode ser apenas paciente no trânsito, paciente no trabalho. Você deve ser paciente nas suas relações. E o principal desafio para nós, sejamos sinceros e honestos, é sermos longânimos com os da nossa própria casa. Porque geralmente são as pessoas que a gente mais fere. Não raras vezes somos cordatos, somos gentis, somos atenciosos com outras pessoas e a gente vira um bicho lá em casa. E olha, muito possivelmente você age assim também. Nós temos facilidade, de dar aquela cutucada no outro, viu só? É com você. Não é só com a outra pessoa, é com você também, é comigo também, é com a gente. Às vezes a gente nem percebe, a gente nem identifica essa grosseria em nós. Não é? Então é por isso que a palavra do Senhor dirige-se a nós nessa manhã, para chamar a nossa atenção quanto à necessidade de longanimidade. Até para falar a palavra longanimidade, precisa de paciência, não é? Eu tenho o costume de falar um pouco rápido, então, para mim, falar longanimidade é um desafio. Longanimidade é a habilidade de suportar as pessoas. Muitas pessoas suportam outras, mas suportar as pessoas apenas não é longanimidade. Porque longanimidade é suportar as pessoas, e aí vem um desafio, sem ficar amargurado, sem ficar irado, sem ficar incomodado. A gente suporta muita pessoa, não é mesmo? Só que suportar sem ficar amargurado é outra história. E longanimidade é precisamente isso. É suportar o outro, ainda que ele seja insensato, ainda que ele seja imaturo, ainda que ela seja uma pessoa ingrata, ainda que seja um indivíduo incorrigível. Longanimidade é a competência de lidar serenamente, pacificamente com as pessoas como elas são, sem nunca desistir delas. Prosseguindo, no verso 13, o apóstolo Paulo fala-nos acerca da necessidade de tolerância e de estímulo. Olha lá, suportai-vos uns aos outros. A ideia de suporte aqui não é de convivência com uma pessoa que é chata. Eu preciso suportar fulano. Não, a ideia de suporte aqui é de sustentação. Como colunas e vigas numa edificação suportam uma outra laje, por exemplo.
Eu devo suportar você nesse sentido e você deve me suportar. Eu devo ajudá-lo e você deve me ajudar. E nesse auxílio recíproco, nesse auxílio plural, todos nós somos abençoados. Paulo prossegue e diz, ainda no verso 13, a respeito da necessidade de perdão. Perdoai-vos mutuamente. E olha, eu gosto muito dessa ideia da necessidade do perdão ser mútuo, porque a minha impressão aqui, quando Paulo diz que o perdão deve ser mútuo, é que ele parte do pressuposto de que eu vou falhar com o Luiz, e o Luiz vai falhar comigo. Eu vou precisar perdoar o Luiz, mas eu não sou melhor do que ele, porque ele vai precisar me perdoar. Tem muita gente que fica aí chateada porque as pessoas não pediram desculpa para ela. Mas não é difícil encontrarmos pessoas que não desculpam e que exigem dos outros o perdão. Perdoai-vos mutuamente. Eu perdoo você e você me perdoa. Meus irmãos, todos dizem que o perdão é uma atitude maravilhosa, até que precisam perdoar. Quem faz essa afirmação é C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples. Todos falam que o perdão é uma beleza, é uma maravilha, é uma coisa bacana, até que precisam perdoar alguma coisa. Perdão, gente, não é um pensamento, tá? Perdão é uma ação. É uma decisão de não pensar ou falar sobre algo que alguém fez. Perdão é um processo ativo, jamais passivo, que envolve uma decisão consciente e perseverante, um curso de ação deliberado. O perdão é o cancelamento de uma dívida. Da mesma forma que o perdão de Deus quebra a barreira que nós construímos entre nós e Ele com o nosso pecado, nosso perdão abre o caminho para um relacionamento renovado e restaurado com o nosso ofensor. O perdão une novamente depois que a ofensa separou. Perdoe nesse ano que começa. Para de insistir em lembrar dos erros, das ofensas do outro. Toma o primeiro passo, para de ficar esperando o outro. Para de ficar esperando a iniciativa do outro que nunca vem. E de justificar a sua inércia. Porque nunca existe inércia santa. Não fazer nada quando precisamos fazer alguma coisa, configura-se como erro, como pecado. Meus irmãos, o perdão permeia todo o ensino e permeia toda a prática de nosso Senhor Jesus Cristo. O perdão está na oração que Jesus nos ensinou como condição para sermos perdoados. Eu espero que você ore o Pai Nosso com frequência e com regularidade. E na oração dominical nós pedimos para que o Senhor nos perdoe com o perdão que a gente tem perdoado os nossos devedores. Senhor, me perdoe, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. É hora de nos apropriarmos desse perdão e é hora de pedirmos perdão. Perdoai-vos mutuamente. O perdão é um ato de obediência a Deus e é uma demonstração de confiança na justiça divina. Vamos prosseguir. O apóstolo Paulo fala no verso 14 a respeito do amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O termo grego usado para referir-se ao amor, em 1 Coríntios, capítulo 13, é o conhecido termo ágape. O termo não era usado antes do período do Novo Testamento. Foram os cristãos
que se apropriaram do termo e lhe deram um sentido de amor cristão. Em outras palavras, os primeiros crentes adotaram uma nova palavra para uma nova ideia, para um novo conceito de amor. Antes de Jesus, no período anterior ao Novo Testamento, o amor era compreendido como afeição ao melhor ser que se conhece. O amor a uma pessoa tida como inferior não ocorria, não estava autorizado. Esse sentimento que se denominava de amor só era permitido, só era autorizado para pessoas superiores ou iguais a mim. No entanto, no cristianismo, o amor é sempre algo imerecido, é qualidade que foi demonstrada na cruz. O amor tem mais a ver com quem ama do que com quem é amado. E, gente, todo amor verdadeiro é eterno. O amor que acaba não é amor. Em 1 Coríntios 13, fala-se a respeito da supremacia do amor. E o amor encabeça a lista dos frutos do Espírito no capítulo 5 de Gálatas. O amor é importante. Prosseguindo. Em nono lugar, Paulo fala a respeito de paz. Verso 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Essa paz só tem aquele que sabe que o seu Redentor vive. Essa paz só tem quem sabe que o seu Redentor vive. Essa paz é possível quando nós temos a certeza de que os nossos pecados do passado foram perdoados. Essa paz é possível para aqueles que compreendem que o presente está sendo todo conduzido para o bem. E essa paz tem quem tem a certeza de que nada poderá separar o crente de Jesus. O futuro não pode trazer separação entre o fiel e Jesus. Além do aspecto individual dessa paz, essa paz também tem uma implicação coletiva. A paz de Cristo pacifica e beneficia tanto o indivíduo como a coletividade. Paulo fala nos versos 15 e 17, sobre gratidão. Esse é o nosso 10º item da nossa conversa. Gratidão consiste em voltar para o doador das bênçãos. Gratidão consiste em reconhecer que toda habilidade, toda dádiva, todo talento não é resultado de capacidade individual, mas expressão da bondade do Senhor. A gratidão é a rainha das virtudes, mas a ingratidão é o delito mais vil, porque ingratidão é pagar o bem com o mal. Ingratidão é desprezar quem prezou você. É por isso que Paulo fala 2 vezes nessa passagem a respeito da importância de ser grato. Em 11º lugar, Paulo fala no verso 16 acerca da necessidade de vida biblicamente orientada. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A Bíblia, a palavra de Deus, deve conduzir a nossa vida, deve dirigir a nossa conduta. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. O que eu vou fazer nesse ano de 2022? Quais serão as minhas escolhas? Bem, o Senhor deseja conduzi-lo e orientá-lo por meio de sua palavra, que é perfeita, que é inerrante e que é suficiente para nós. Essa palavra de Cristo que aparece, que ocorre no verso 16, deve governar cada pensamento, cada ação, cada motivação nossa. E essa palavra
vai nos dirigir quando nós observarmos a palavra, quando nós manejarmos a palavra corretamente e quando nós escondermos a palavra no coração, como nos orienta o salmista no Salmo 119. Penúltima lição que aprendemos nessa manhã. Paulo fala sobre a importância do louvor, verso 16, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O canto é elogio ao Criador e ele traz descanso para a alma. É bom cantar, e é bom cantar ao Senhor. Aliás, aproveito o momento e a ocasião para manifestar o nosso apreço, a nossa gratidão a Deus pelos nossos irmãos da música aqui da igreja. Como é bom a gente poder cantar louvores ao Senhor. Como é bom a gente poder abrir os lábios, não para reclamar da vida, para praguejar, para lamentar apenas, mas para enaltecer o nome do Senhor, para agradecer por suas bênçãos, para declarar a grandeza do Senhor, para declarar que o Senhor reina. Faça isso diariamente, cante ao Senhor. Quem canta é despertado para a beleza da criação. Quem canta é despertado para a beleza da redenção. Cantem com salmos, hinos e cânticos espirituais. E isso vai nos ajudar a vivermos para a glória do Senhor. Essa é a última orientação de Paulo nessa passagem tão rica. Verso 14. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, verso 17, melhor dizendo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que desafio aqui, hein, gente? Paulo está dizendo o seguinte: quando você for lavar a louça lá em casa, faça isso em nome de Jesus. Quando você for trabalhar na segunda-feira de manhã, faça isso em nome de Jesus. Quando você for pagar as contas do início de ano, faça isso em nome de Jesus. Quando você iniciar o primeiro dia lá na escola, ensino médio para alguns aí, começando, faculdade, graduação, faça isso em nome de Jesus. Quando você for conversar com o descrente, faça isso em nome de Jesus. Quando você for jogar futebol, aquele society de terça-feira à noite, faça isso em nome de Jesus. Quando for para a academia, pretendo ir, faça isso em nome de Jesus. Tudo o que fizerdes, não apenas vir na igreja, ler o boletim, ler a Bíblia, isso também, mas tudo o que fizerdes, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse é o desafio que nós temos para esse ano de 2022. Ou melhor, esse desafio estende-se, é perpétuo, é para toda a nossa vida, fazer as coisas para a glória do Senhor. Um dos princípios mais importantes da reforma protestante é a ideia do soli deo gloria, expressão latina que comunica a ideia de somente a Deus a glória. Um dos maiores músicos da nossa história foi o protestante alemão Johann Sebastian Bach. Ele era luterano. E conta-se que, no final das suas partituras, Bach colocava o seu nome e depois do seu nome ele colocava as iniciais SDG. A ideia é a seguinte: eu compus isso. Eu compus a alegria, Jesus a alegria dos homens. Eu compus Ave Maria, é dele, é de um protestante. Eu fiz isso para a glória de Deus, soli deo gloria. Nosso desafio é de acabarmos aquele relatório para o nosso chefe e no final, ali na notinha de rodapé, colocarmos SDG. Fiz isso para a glória do Senhor. É acabar um cabelo
né? Aqueles que são cabeleireiros, cabeleireiras, a gente tem aqui. Olha, eu fiz isso para a glória do Senhor. Esse é o nosso desafio para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em o nome do Senhor Jesus. Amém.